Olá, meus amigos, muito boa noite a todos vocês que já se encontram por aqui. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Hoje nós vamos fazer uma conversa com vocês bem generalizada. É o primeiro dia útil do ano de 2024 e certamente que nós teremos hoje alguma dificuldade de ter aqui um público expressivo. Então, boa noite, Vera Lúcia, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão já aqui conosco nessa live. Graça, seja bem-vinda. Nós hoje vamos fazer falar sobre generalidades. Nós não vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, na realidade o estudo sistemático que nós estamos realizando toda terça-feira, porque hoje é o primeiro dia do ano, o primeiro dia útil, né? Primeiro dia útil é hoje, então dia 2, né? Então nós vamos conversar um pouco aqui. Eu espero que vocês também reajam aí às coisas que eu vou falar e também digam alguma coisa, escrevam aí alguma coisa para que a gente possa trocar ideias. Vocês sabem que o dia de ontem foi para mim um dia emblemático, dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro de 1962, nasceu minha primeira filha, que ontem completou 62 anos. Eu até mexi muito com ela, porque eu falei assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter uma filha. Ela disse que amanhã, dia 3, ela estaria aposentada. Aí eu tomei um susto, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu vou ter uma filha aposentada? Como é que pode? Boa noite, Neide, bom dia para você. Você já está aí na quarta-feira. Bom dia, né? 7h30 da manhã aí, 7h33. Boa noite, bom dia, boa noite para quem está aqui no Brasil, bom dia para quem está no Japão, né? Parabéns para minha filha, isso mesmo, ela é muito abençoada, ela é uma grande fisioterapeuta. Se você quiser saber bem dela, procura Ana Pio no Facebook, que você vai achar o currículo dela. Ela já trabalhou em medicina intensiva, ela já tem especialidade em ortopedia, ela agora cuida de pacientes com cuidados paliativos. A menina é danada, menina, né? Porque 62 anos, eu vou encontrar lá a fotografia dela, ela tem cara de muito menos idade, e ela bota assim, junto do bolo dela, uma bandeirola, um galhardete, né? Escrito 62, que é a idade que ela está fazendo. Pois é. Ela é de 1962 e está fazendo 62 anos. É isso aí. Então, então é um dia emblemático para mim, mas é um dia emblemático também porque vocês sabem que o dia 1º de janeiro é considerado um dia que é dedicado à fraternidade universal, coisa que a gente tem dificuldade de praticar, não é? Fraternidade universal está ainda longe de nós. Obrigado, Neide. Vou transmitir para a Ana. É capaz dela aparecer hoje aqui. Vou transmitir para a Ana Marília. O nome dela é Ana Marília. Vou transmitir para a Ana Marília o parabéns diretamente do Japão para ela, que ela vai ficar toda feliz. Então, esse dia é um dia emblemático, é o dia da fraternidade universal. Portanto, é um dia que a gente devia comemorar essa efeméride, não é? Quer dizer que, gente, a fraternidade universal é tudo que Jesus pediu que a gente fizesse, que a gente fosse fraterno uns com os outros.
E a gente, não sei se a gente está fazendo isso não. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei o que é que vocês acham aí? Será que a gente está praticando já a fraternidade universal? Ou a gente está, ou é só uma data? Mais uma data no calendário, né? Natal é o nascimento de Jesus, mas eu fui para uma comemoração de Natal, não vi ninguém falar em Jesus lá. Ninguém falou em Jesus. Eu fiquei orando o tempo todo lá. Eu quis ir mesmo nessa coisa, porque eu queria sentir essa atmosfera, porque a gente fica aqui só no nosso gueto, que a gente fica aqui orando, falando de Jesus, etc., e a gente não vê o que está acontecendo aí no mundo. Aí você vai ver lá um monte de gente, as pessoas, uau, gritando, não sei o que, Natal e tal, e bebendo e comendo, e a alegria, a energia, e não sei o que, para a condição de... E Jesus, cadê o aniversariante? Onde que foi lembrado nesse momento, que é o dia que ele foi escolhido para... Que não é o dia que ele nasceu, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente sabe disso, mas é o dia que a cristandade, né, aquilo que se denominou ser cristandade, escolheu para a homenagem ao Mestre Supremo da Terra, que é Jesus de Nazaré. Então a gente faz isso, né? Olá, Janete. Maria tá por aí, manda um beijo para ela. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E obrigado a você, Neide, e ao Akira também, por estar aí junto com você hoje. Pelo menos aí vocês vão poder comemorar juntos a Fraternidade Universal de ontem, que aliás a gente devia, todo dia devia ser dia da Fraternidade Universal, não é? A gente devia ser todos os dias, a gente fica esquecido disso, né? Olá, Jéssica, boa noite a você, boa noite a toda a sua família aí. Você tá bonita, hein, Jéssica? Muito bem, aliás, está todo mundo bonito aqui, porque só tem gente bonita nessa live, exceto o palestrante aqui, que devia estar totalmente fora dos princípios da beleza. Mas vocês compensam bem a fealdades aqui do Degas aqui. Muito bem, meus amigos, então a gente vai, e também no dia 1º de janeiro, é dia que a gente dedica a relembrar uma figura emblemática da doutrina espírita, que é Leon Denis. Leon Denis, que nasceu em Fougue, na França, é uma cidade pequenina, cidade, quase não se fala nela, lá na França. Ele foi uma pessoa emblemática, foi um homem que não teve uma formação acadêmica, como Allan Kardec, por exemplo, teve, mas foi um homem de uma inteligência rara. Ele é considerado o filósofo do espiritismo. E Leon Denis tem alguns livros que são emblemáticos e que todo espírita sensato e estudioso deverá, em algum momento da sua vida, ler e compulsar. O principal livro, não sei se é o principal, mas um dos mais assim lidos, né, é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aqui é um livro... Ah, Maria mandou beijo para mim. Obrigado, Maria. Beijo para você também. Quinta-feira eu vou estar lá, vou mandar bala para você. Pois é, meus amigos. Aí o Leon Denis, acho que pouca gente lembra do Leon Denis. Eu mesmo ontem não lembrei hoje, né? Que é dia 1º de janeiro, é dia dedicado a se relembrar essa figura exponencial. Vocês sabem que
Leon Denis nasceu um pouco depois de Allan Kardec, e ele foi escolhido por Jesus para vir para, no caso de Allan Kardec ter falhar na sua missão, que era uma hipótese, né, muito remota, mas não era uma hipótese desprezível, ele seria ele o responsável por fazer o processo da codificação espírita, na qual ele cooperou grandemente, né? Olá, Paulo Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Então, minha gente, nós vamos, já que nós estamos falando hoje de Fraternidade Universal de Leon Denis, nós vamos fazer uma leitura, vamos fazer uns comentários sobre a amizade e a fraternidade. É a página que vamos encontrar, está no livro Palavras de Vida Eterna, é a lição 114. Se alguém tiver o livro aí, Palavras de Vida Eterna, esse livro é da série Chico Xavier Emmanuel, a série Emmanuel. O livro, essa edição que eu tenho aqui, é a edição número 32ª de julho de 2004. Que saiu com 5.000 exemplares. Você vê, é um livro que já tem 32 edições. Na realidade é o volume de número 180.001 ao número 185.000. Quer dizer, tem quase 200.000 livros desse título publicados pela Federação Espírita Brasileira, porque, na realidade, esse livro, aliás, deixa eu ver se esse livro é da Federação, eu acho que é. Não, esse livro não é da Federação Espírita Brasileira. Esse livro é um livro da Comunhão Espírita Cristã, de Uberaba, lá na terra onde viveu o Chico Cândido Xavier. E o Chico Xavier doou gratuitamente os direitos autorais desse livro em escritura pública definitiva, registrada no cartório de Uberaba, sob o número 3807, livro B3, em 20 de novembro de 1978. Então, o livro é da Comunhão Espírita Cristã. Tá? Então, eu não sei se esse livro, provavelmente, é o 180 e tantos mil, mas não é da edição da Federação Espírita Brasileira, e sim da Comunhão Espírita Cristã, a qual foi doada por Chico Xavier os direitos autorais do livro, como ele fez com todos os livros também, entendeu? Então, Márcia Manso, seja bem-vinda. Então, essa página aqui, essa página foi Fraternalmente Amigos. É a lição 114 desse livro, Palavras de Vida Eterna. E um arrazoado que Emmanuel faz, baseado numa epístola a primeira epístola de Pedro, né? Epístola Universal de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 8, né? E que Pedro vai dizer assim, que experiência, Pedro não, quem vai dizer é Emmanuel, né, sobre a palavra de Pedro. Pedro diz assim, finalmente sede todos de igual sentimento, compassivos, ser compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos. Entranhavelmente é uma palavra estranha, né? Mas entranhável, quer dizer, desde as entranhas mais profundas, misericordiosos.
e afáveis. Pedro, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 3, versículo 8. Ontem nós falamos no BIP, não é? Benevolência, indulgência e perdão, que faz parte da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual seria o que seria a caridade no entendimento de Jesus. E os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, né? Indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. A gente tem que ficar com isso na cabeça da gente o tempo todo. Por isso que a gente faz a sigla BIP, porque a gente lembra BIP, já sabe que é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Se a gente entender isso e praticar isso, nós estaremos praticando a caridade como a entendia Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que coisa emblemática e simples, aparentemente simples. Não tão fácil de fazer, mas simples, é muito simples. Aliás, as coisas difíceis são simples. E as coisas... porque fazer complicado é fácil. Agora, fazer simples é muito difícil. Encontrar as harmonias da natureza, a natureza é tudo muito simples, tudo muito fácil de compreender. Olhar o livro da natureza, né? Ver como é fácil ver uma flor, uma borboleta beijando o pistilo de uma flor. É o que eu estou vendo agora aqui, estou transmitindo a imagem que eu estou vendo aqui à minha frente. É uma coisa tão maravilhosa, um beijo da borboleta no pistilo da flor, a flor aberta, se abrindo para a borboleta beijá-la e sugar o néctar, a energia que ali se encontra. Uma coisa... Nós devemos aprender a fazer essas coisas. Agora teve aí o Natal, o Ano Novo, teve aí as ceias, né? As comidas complicadíssimas, temperos, mistura de coisas, cremes e tal. Lá no lugar que eu fui, tinha um cozinheiro que veio não sei da onde, que fez a comida. Eu não estou falando, não estou criticando isso, eu também adoro uma comida complicada, gostosa, todo mundo, quem não gosta, né? Mas a gente complica demais. E às vezes a gente come uma comidinha, um feijãozinho com arroz, né? E uma saladinha de alface e tomate, com temperinho, com limão, não botar nem vinagre, vou botar um azeitinho, talvez um pouquinho de sal. Pronto, já está é um prato. Eu, por exemplo, adoro esse tipo de comida. E quando eu conheci minha esposa, eu falei para ela assim, eu quero almoçar um dia na sua casa, mas eu quero que você faça a comida, nem quero que a sua mãe vai fazer a comida não, você vai fazer. Ela falou, também eu faço. Eu disse, o que você vai querer comer? Ela achou que eu ia pedir um prato sofisticado e tal. Eu disse, não, eu quero carne moída, pirê de batata, um ovo frito e arroz. E foi o que eu comi lá naquele dia, estava uma delícia, é uma das comidas também que eu mais gosto. Eu tenho pratos assim que eu adoro comer, que são muito simples, coisas assim, bem... Salada com feijão e arroz, pronto. Então, me convida para comer um negócio assim, eu vou. Como que é uma beleza, maravilha. Pois é, meus amigos, então, fazer o simples é difícil. Agora, fazer o complexo, o complicado, é muito fácil. É fácil complicar, difícil é simplificar. Né? Isso quem ensina pra gente é a doutrina espírita. As coisas são tão simples na doutrina espírita, e às vezes as pessoas não entendem, mas você vê que tem pessoas assim, que não tem formação acadêmica nenhuma, como o Leon Denis, que a gente está lembrando hoje aqui, e que foram assim uma espécie de paradigmas, são paradigmas, são pessoas paradigmáticas no conhecimento da espiritualidade.
né? O Leon Denis tem uma passagem nesse livro que eu citei, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala uma das coisas que eu acho mais importantes da vida, que ele faz uma arrazoada, uma discussão sobre a vontade, projetando a ideia de que a vontade é uma potência da alma, talvez a mais importante potência da alma. Eu chego mesmo a dizer que a vontade é tão importante que foi através da vontade que Deus criou o universo. Peguem a pergunta 28 do Livro dos Espíritos e vão ver lá que pergunta assim, como Deus criou o universo? E aí os Espíritos vão dizer assim, para me servir de um exemplo poético e tal, Deus criou pela sua vontade. Deus disse, aí vamos usar um exemplo poético. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Pronto, a vontade do Criador, onipotente, atuou e desenvolveu essa coisa fantástica no universo no qual nós estamos imersos. É uma coisa. E Leon Denis fala sobre isso, sobre a vontade. Então, se quem tiver oportunidade, leia Leon Denis. Zélia, boa noite para você. Boa noite, Elisete. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também, Zélia. Sejam bem-vindos todos vocês. Não fosse vocês, eu não estaria aqui e não teria esse prazer imenso de estar aqui conversando com vocês. Sejam bem-vindos. Escrevam aí coisas, perguntem, façam comentários que eu vou falar a respeito. E se vocês não concordarem, escreve aí também. Não concordo e tal, acho assim. A gente fraternalmente. Aliás, é a página que nós estamos estudando, né? Fraternalmente, amigos. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Ou seja, todos nós temos uma interpretação da vida. Não tem, ninguém é obrigado a pensar igual a todo mundo. Cada um tem o seu jeito de sentir e de ver. Amadureceste o raciocínio e você vai perceber determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem ver. A gente vê coisas que os outros não conseguem ver e eles veem coisas que nós também não conseguimos ainda enxergar. Então, os vieses, as ideias, os pensamentos, as propostas de vida são diversas de acordo com o grau evolutivo no qual a pessoa se encontra. Por isso que eu hoje coloquei aqui que a gente ia estudar o Livro dos Espíritos, generalidades. Nós estamos dentro dessa página que trata da fraternidade, lembrando o dia de comemorado ontem, que é o Dia da Fraternidade Universal. Nós estamos falando das generalidades do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês estão achando que isso tem algum valor, se está interessando, se está de interesse para vocês, né? Eu fico achando que sim, mas pode ser que não. Digam aí se isso está sendo útil, né? Então, a gente vê coisas que os outros não veem, os outros veem coisas que nós não vemos. Nós assinalamos coisas que passam despercebido para algumas pessoas e outros veem coisas que nós também não conseguimos ver. Então nós temos que respeitar cada um a ideia do outro, a visão do outro, porque cada um está num patamar, está num ciclo, num momento evolutivo. E a evolução, se a gente vai estar estudando o Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso, ela não se faz de todo, assim, de maneira global. A gente evolui todos os aspectos da nossa individualidade, né? E nós vamos aprender que individualidade é o ser espiritual. Aquilo que nós estamos encarnados hoje vivendo não é individualidade, é a personalidade.
E a palavra personalidade vem de persona, que no grego, persona quer dizer máscara. Era a máscara que os atores usavam no teatro. Daí vem a palavra personagem, personalidade, né? Enfim, essas palavras oriundas da palavra persona, que quer dizer máscara. Então a máscara que nós estamos vivendo hoje é a máscara da encarnação atual. Então o meu nome que eu recebi quando eu nasci foi Jorge Pio. Mas será que eu sou Jorge Pio? Não sei. Por quê? Porque Jorge Pio é a encarnação de um espírito que está nesse momento nessa vilegiatura, ou essa pessoa, porque até pela lei, né, a ideia da pessoa é aquele que quando faz a primeira respiração, nasce, respira, está vivo, já é uma pessoa. Até o dia que recebe o atestado de óbito, o corpo vai para a terra, aí ele já não é mais pessoa. O nome que a lei dá é decujus, é o decujus, quer dizer, aquele que foi, não é mais. A pessoa tem vigência desde a primeira respiração até a última respiração. A respiração é que comanda a vida. Respirou a primeira, nasceu. Respirou a última, morreu. Só que existe a morte, mas não existe o morto. A pessoa não vai morrer, né? Ela vai... Morreu a personagem, mas o ser que encarnava aquele personagem continua. E o nome dele, qual vai ser agora? Pode ser que seja o mesmo nome que ele usou, né? O doutor André Luiz, espírito André Luiz, ele adquiriu esse nome, não sei se vocês sabem, porque o Chico Xavier queria saber o nome dele, e sabia o nome dele. Eu sei o nome dele também. Quando ele estava encarnado aqui, tinha nada de André Luiz. Era doutor, não vou falar, tá? Não vou fazer spoiler. Vou falar disso outro dia para vocês. Mas tem gente aqui que sabe, que eu já conversei com pessoas aqui. A Estela tá por aí, ela sabe. Eu acho que a Márcia também, assistindo nossos estudos aqui, nós já começamos sobre essas coisas. Você assim, mas como é que sabe o nome é fácil de saber, porque o Chico Xavier falou, né? Falou assim, em particular, mas a gente acabou sabendo, né? E ele queria saber o nome daquele espírito. Como é seu nome? Ele disse assim, o nome não interessa, né? A Vera Lúcia disse, eu acho que eu sei. É claro que você sabe, Vera, sabe sim. Mas não fala não, Vera, fica quieta. deixa o pessoal ficar curioso, quem não sabe. Depois você fala no final, Vera. No final você bota aí o nome que você acha que era o nome dele. Que é um pouco importante. Aí ele estava lá, o Chico insistia muito com ele. Fala aí o seu nome e tal. Eu preciso saber e tal. Ele sabia, porque o Chico percebia, via o espírito e percebia a irradiação, sabia quem era o espírito. Mas ele queria a confirmação. Aí o espírito falou assim, perguntou assim, como é o nome desse rapaz que está dormindo aí no quarto do lado? Era um irmão do Chico Xavier. Chamava-se André Luiz. Ele morreu cedo, rapaz. Aí ele falou assim, André Luiz, então, meu nome é esse, André Luiz. Aí botou André Luiz, ficou doutor André Luiz. Não existe esse personagem. Peguem o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série André Luiz, leia a introdução do Emmanuel lá, vocês vão ver que ele fala exatamente isso, que não vale a pena ficar lembrando o nome da pessoa. Porque tinha havido poucos anos antes, uma celeuma terrível por causa dessa questão. Porque Humberto de Campos assinava o nome dele nas páginas que o Chico psicografava, e a família resolveu abrir uma questão judicial contra a Federação Espírita e contra o Chico Xavier, porque queria receber os honorários das obras do Chico Xavier. Porque se era o
o Humberto que estava escrevendo, eles tinham direito, que eles eram herdeiros. Essa história está num livro, a psicografia perante os tribunais, do Dr. Miguel Timpone, que é um livro que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Miguel Timpone era um a Vera Lúcia tá doida pra falar, né? Vera Lúcia tá louca pra falar o nome, ela é o nome de um hospital. Ela... E a Estela já botou as iniciais lá. A Estela botou as iniciais. O meu pessoal não é fácil, eles sabem tudo, então é o pessoal que estuda, pessoal antenado, bacana, por isso eu gosto de vocês são fora de série, gente. Vamos continuar aqui na lição, depois a gente fala do André Luiz. Bom, aí, então, você estuda, nós todos somos estudantes, somos estudiosos, e conquistamos títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Por exemplo, eu tenho alguns títulos que pouca gente tem, eu sei disso, títulos acadêmicos, mas isso não tem, para mim, nenhum valor. Tem valor para a sociedade, para as pessoas, doutor, professor, PhD e tal, isso nada. Às vezes você vê o camarada cheio de doutor, pós-doutor, não sei o que, falando um monte de abobrinha, um monte de coisa que não interessa, que não sabe nada, completamente cego. A gente presta atenção e ouve a ciência e alcança visões que vão renovando o nosso pensamento e vai mudando as nossas defesas a quantos não conseguiram se assenhorear de oportunidades iguais às nossas. Você viajou anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Então, quer dizer, nós conhecemos coisas que outras pessoas não conhecem. É aquilo que ele está falando. E eles conhecem coisas que nós também não conhecemos, né? A gente sofre, aprende lições, por agora inapreensíveis, para companheiros que estão acomodados em enganos inocentes, lá atrás, na retaguarda. E é verdade, muita gente ignorante, muita gente sem conhecimento, não sabe nem o que são, nem o que estão fazendo aqui, nem para onde vão. Que são as 3 perguntas básicas da filosofia, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, né? Trabalhastes e adquiristes habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. É verdade. Muitos dos nossos familiares talvez não consigam chegar no ponto que a gente já chegou. De certo, a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo. Também é caracteristicamente individual, é própria dele. Entretanto, seja qual seja a condição em que você se encontre, está falando isso pra gente, a gente tem que, sempre quando a gente pega uma página dessa, a gente tem que se encaixar ali dentro, né? Podes estender os braços, abrir as mãos para os teus semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. Isso se chama fraternidade. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Abrir as mãos, estender os braços, usar a nossa palavra, usar o nosso conhecimento, para arrebanhar e para fazer com que as pessoas meditem, porque a coisa mais importante da vida é fazer as pessoas pensarem, meus amigos. Pensar é primordial e as pessoas não estão raciocinando nem pensando. As pessoas estão completamente obnubiladas, impressionadas pelos estímulos sensoriais externos
e não fazem a viagem para dentro, para fazer a meditação e pensar, logicar, como dizia Leopoldo Machado, sobre as coisas que são importantes para a sua vida, para a sua vilegiatura carnal no momento em que estão vivendo, com vistas à viagem futura que terão que fazer como ser espiritual. Né? Então, nós podemos abrir os braços, unindo os nossos braços aos braços do semelhante, dando as nossas mãos às mãos do semelhante, através da compreensão e do auxílio mútuo. E é isso que a gente precisa fazer. Isso é que se chama fraternidade universal. O dia que foi comemorado ontem foi um dia para que as pessoas reflitam sobre essa condição que está aqui nessa página. Fraternalmente amigos. O apóstolo, quem é o apóstolo? Pedro, né? Na sua epístola, no capítulo 3, versículo 8, né? Ele não nos diz, sedes todos da mesma altura. Não falou isso. Ficar todo mundo igual, todo mundo nivelado. Não falou isso. Mas sim disse, sede todos fraternalmente unidos. Ele não está exigindo de nós, portanto, né? Quer dizer, através do Evangelho, o Evangelho não exige de nós que nós venhamos a ser observadores, analistas, sensores do comportamento alheio, de forma nenhuma. Ou também não nos pede que sejamos escravos uns dos outros, mas sim está nos exortando, nos chamando, nos convidando para que sejamos fraternalmente irmãos. Essa é a lição que a gente está trazendo hoje. Aqui brincando, a gente já está com 36 minutos de live. Está quase no finalzinho. A gente tem geralmente 35 a 40 minutos. Então agora está liberado aí. O que você pode botar aí? As duas que se manifestaram aí foi a Vera Lúcia e a Estela. Então já tá aí dito aí. Todo mundo já sabe quem é o André Luiz? Um hospital aqui no Rio, né? Talvez a nossa irmã que está lá a Neide, que está lá no Japão, não lembre, que ela não sei de onde é que qual era a cidade que ela morava aqui no Brasil. E tem um hospital aqui no Rio de Janeiro, famoso, né? Aliás, tem uma história nesse hospital, não é nesse hospital, é em outro. É uma história também espírita muito, muito bonita, com o Dr. Bezerra de Menezes, mas isso aí é para contar num outro dia. A Estela botou lá, Carlos Chagas. É verdade, é Carlos Chagas. André Luiz é o espírito do doutor Carlos Chagas, um cientista, um médico, um homem que descobriu a doença de Chagas, que fez várias pesquisas. Márcia botou lá também, Márcia Chagas, Carlos Chagas, ela botou Carlos Chagas, Carlos Chagas, a Estela botou lá, né? Carlos Chagas, é isso mesmo, Carlos Chagas, é isso mesmo. Então, a Vera Lúcia também já sabia, montou o Hospital Carlos Chagas, então é isso aí. Que é ali no bairro de Marechal Hermes, eu acho. Marechal Hermes, eu me lembro muito, eu tenho lembranças desse hospital, porque morei ali perto. E meu pai foi socorrido lá algumas vezes, coitadinho, que é uma doença muito séria, que dava umas crises horríveis à noite, a gente quase nem dormia por causa daquilo. Mas todos foram aprendizados. Mas o fato dele ter sido o Carlos Chagas não aumenta nem diminui a grandeza dele, apenas aumenta a responsabilidade nossa, porque a gente sabe que foi um espírito venerando, que trouxe vários conhecimentos, né? E que durante a vida encarnada, mas que deixou a desejar. Tanto é que no livro Nosso Lar,
Vocês vão ver aquele... Quem viu o filme também, vão ver que ele deixou algumas coisas a desejar, mas superou, né? Libertou-se, desencarnou. Porque morrer, todos vamos morrer. Agora, desencarnar não é uma coisa muito fácil. Eu costumo dizer que a gente vem aqui para a encarnação com dois objetivos. O primeiro é aprender a se desprender das coisas. Não é fácil, mas talvez seja das coisas mais fáceis, porque tem uma coisa mais difícil para a gente fazer aqui durante a vida. E eu vou falar isso para vocês ficarem pensando hoje, que ainda estamos sob os influxos da Fraternidade Universal, que foi comemorada ontem, e cuja página eu li hoje. Eu vou pegar essa apresentação de hoje, vou tentar salvar ela e vou tentar transmitir ela para vocês lá no YouTube, para vocês reverem. E quem quiser rever aqui, rever e medita sobre isso. Há outro objetivo da encarnação, meus amigos. Por isso que eu falei que hoje a gente ia estudar a generalidade do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Porque, vejam só, não estamos falando de reencarnação, nós estamos falando da parte espiritual, da fraternidade, que foi Jesus que nos mandou amarmos uns aos outros como Ele nos amou, fazer aos outros aquilo que queremos que nos faça, não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos faça. E estamos estudando o Livro dos Espíritos, que tudo isso está contido no Livro dos Espíritos. Agora, há um outro objetivo que é mais difícil ainda, e que eu vou deixar para vocês ficarem pensando nesse dia que sucede o Dia da Fraternidade Universal. Nós teremos que aprender, se quisermos desencarnar, de fato, nos libertarmos da matéria, quando chegar a hora, e a gente tem que ir aprendendo desde agora, a nos libertarmos das pessoas, melhor dizendo, nos desprendermos das pessoas. Será que eu fui claro nessa colocação? Será que eu fui claro nessa colocação? Quer dizer, nós temos que nos desprender das coisas, mas nós também precisamos aprender a nos desprender das pessoas. Se disser que alguém vai ter que se desprender dos seus filhos, do seu companheiro de jornada, no casamento, por exemplo, a pessoa vai ficar brava, não vai entender isso não, gente. Mas aí entrou minha esposa agora aqui, dando um ano novo feliz para todos. Eu preciso ter muita coragem para falar isso aqui ao vivo e a cores, numa live que está indo para o mundo inteiro. A gente terá que aprender a fazer o que o André Luiz fez. Ele se desprendeu das coisas, né? Do sucesso, das coisas que ele fez, as descobertas científicas, porque depois ele viu que ele era um grande ignorante, porque ele descobriu o mundo espiritual. Basta ler o livro Evolução em 2 Mundos, você vê a quantidade de conhecimento que está despejado ali, que até hoje não teve ninguém que conseguisse fazer aquilo ali, um resumo daquele livro. É um livro de altíssima ciência, elevadíssima ciência em todos os setores do conhecimento, do pequeno conhecimento que temos, nós conhecemos cerca de 5% do universo só. Mas desses 5% ali tem, talvez 0,5%, que já é coisa beça, e nós não temos, nós temos que nos desprender das coisas e temos que nos desprender das pessoas. E foi isso que o André Luiz fez, ele se desprendeu da família toda. Quando ele veio, que ele ficou agarrado à família, ele teve que aprender a respeitar o direito do outro de continuar a vida, da qual ele já tinha saído, porque ele estava já no plano espiritual.
O Paulo Roberto colocou aqui que está certinho. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas acho que ele está querendo dizer, Paulo, se eu estiver errado, você fala. Ele está querendo dizer que é isso mesmo, tem que se desprender das coisas e das pessoas. Se a gente não se desprender das coisas e das pessoas, a gente não desencarna, a gente vai morrer. O corpo vai morrer, né? A morte vai vir para o corpo. Nós vamos sair da matéria, vamos ficar no mundo espiritual encarnados ainda, presos nas coisas, nas pessoas. Não vai dar, gente. Vamos aprender. Aí diz assim, então nós temos que ter amor. Não, eu acabei de falar aqui que a gente precisa viver como irmão, fraternidade, para ter fraternidade. Jesus mandou a gente amar até os inimigos. Pois é, mas a gente tem que... Jesus amou a todos, mas não ficou agarrado em ninguém. Nem a mãe dele. Quando Jesus foi realizar o primeiro ato da vida pública dele, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, leiam a Bíblia, leiam o Evangelho, leiam lá, vejam o que está escrito lá, gente. Vocês vão ver lá o que está escrito. Jesus diz assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, para a mãe dele. Depois ele pergunta assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Num outro momento, quando ele estava na sinagoga, que disseram para ele, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí, vieram buscar você. Ele disse, quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Vários momentos, mas Jesus nunca faltou respeito à mãe dele, nem ao pai dele, pai material, né? Porque ele chamou de pai sempre a Deus. Mas o pai que o recebeu aqui, que deu o berço a ele, né? José. Cognição lógica, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Você depois, a Látere, se identifica para mim, quero saber quem é você. Eu já li coisas suas, também acho que você é uma pessoa muito instruída e muito antenada nas coisas espirituais. Seja muito bem-vindo à nossa live todas as segundas e terças-feiras. Eu agradeço a você por estar aqui, por dar esse testemunho. Aqui somos todos irmãos, aqui ninguém é nada, e todo mundo é tudo. Aqui estamos em Deus e em Deus nos movemos. Somos alfa e somos ômega. Estamos no máximo, mas procuramos ser o mínimo. Jorão. Seja bem-vindo, Jorão. Muito bem, Jorão. Só podia ser você, Jorão. Muito bom, muito bom. Saudades de você, meu amigo. Deus te abençoe e te dê muita paz, iluminação e luz no seu caminho. Seja bem feito, seja bem sucedido tudo que você realize, e será, com certeza. Muito bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem por aqui. Nós vamos fazer a nossa oração, que é de praxe à terça-feira, pedindo pelos doentes e pelos desencarnados, né? De forma, assim, vamos dizer, o amor está em Deus, Jorão. O amor está em Deus. E o amor de Deus, o amor único de Deus, quando ele penetra no nosso coração, vai para o tempo de Deus. E o tempo de Deus, Deus não tem passado nem futuro, só tem presente. E o presente de Deus é a eternidade. Né? Então, está certo. Também te amo do profundo do meu coração, como amo a todos aqueles que aqui se encontram. Sejam muito bem-vindos. Meus amigos, vamos orar. Deus, nosso Pai, Tu que sois, Senhor, todo poder e bondade, dai luz àqueles que passam pelas provações e confere, Senhor, às criaturas que estão com dificuldade a força necessária para superarem as suas dificuldades
e atingirem o conhecimento e a experiência necessária para o processo evolutivo. Que a tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre tudo que criastes e que nós possamos, Senhor, sempre estarmos abertos, com os nossos corações e com a nossa inteligência abertas a receber as tuas orientações. Abençoa os que estão doentes, os que estão sofrendo, dando-os alívio das suas dores e fazendo-os entender que a doença é apenas um chamado, um sino que toca para o despertamento da criatura para as coisas que não são perecíveis. Dá também, Senhor, àqueles que já partiram desta vida antes de nós, a luz necessária para que ensementem um novo caminho com iluminação, a iluminação que pode vir de dentro, porque a luz está dentro de cada um de nós, ali colocada, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Fica conosco e que nesse dia, segundo dia, nesse dia que hoje relembramos a fraternidade universal, possamos de fato, Senhor, termos longanimidade, termos fraternidade, compreensão e entendimento, que todos somos irmãos e precisamos da tua proteção, do teu amparo, e que a tua proteção e o teu amparo muitas das vezes se faz pelas nossas palavras, pelas nossas mãos, pelo nosso olhar e pela contribuição que possamos dar ao caminhar de cada irmão. Que assim seja, graças a Deus. Tenham uma noite de bons sonhos, de alegria e paz, que de fato o ano que se inicia possa representar para nós, para toda a humanidade, um novo caminho. Um caminho de luz, de paz, de entendimento, fraternidade, compreensão. E que possamos chegar no final de 2024 sem guerras fratricidas, que provocam tanta dor e tanto sofrimento em tantas criaturas. Que vocês possam estar sempre comigo aqui, meus amigos, e eu volto a dizer para vocês, não fosse vocês, eu não poderia estar aqui. Muito obrigado a todos por terem vindo. Desculpe alguém que eu não tenha cumprimentado, mas que o meu boa noite seja para mim, para aqueles que não apareceram. E obrigado aí. E um elogio aí para passar para esse povo que estuda, hein? Povo que estuda, bonito, gostei de ver aí. Lembraram que o Chico Xavier disse quem era o André Luiz. Maravilha, que bonito. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Deus acompanhe vocês. Até semana que vem.